Então vamos lá. Então eu tenho lá 7 terços. Eu preciso saber se esse número ele é natural, inteiro positivo, inteiro negativo, racional positivo não nulo, racional negativo, irracional positivo, irracional negativo ou real. Sete terços é um número natural? Não, o que é o número natural? Segue a reta numérica. A partir do elemento neutro, 0, 1, 2, 3, 4, tudo positivo, e assim vai. O que é o número inteiro? Número negativo. Você tem a parte, isso, você tem a parte do número natural, mas agora você tem a parte negativa. E o número racional? Racional? Ele é escrito na forma de fração. E ele tem período. Dízima periódica. Tem período. Então, se eu tenho um número lá, 7,23, 23, 23, ou 7... ou 7,23, você colocar um risquinho aqui, ó, significa que o seu período aqui é 23. Então Ele é racional. Ele tem período. Agora, se ele tem lá 1,41, 42, 0,678, 3 e continua. Tem período? Não. Não tem período. Ele é irracional. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é um quadrado perfeito? Sim, que é vezes 5 dá 25. Por que é um quadrado perfeito? Porque é um quadrado perfeito. Brincadeira? Silêncio. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? 5 ao quadrado dá 25. Simplifica esse 2 com esse 2, 5 sai da raiz. Então, o 5, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, ele é real. Todos os números são reais. O raiz quadrada de 25 é um quadrado perfeito. Natural, inteiro, racional e real. Agora, o raiz de 10 é um quadrado perfeito? Não. Se ele não é um quadrado perfeito, qual que é a condição da raiz de 10? Ele é um número e ele é I. Por que ele é irracional? Ele não é quadrado perfeito. A raiz de 10 ele não é quadrado perfeito. Quando a raiz não é quadrado perfeito, ele vai ser o quê? I. Raiz de 16 é racional ou irracional? Racional. Ele é quadrado perfeito. Qual é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Então ele é racional. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. Então, o 16 é um quadrado perfeito. Ele é racional. Agora o raiz de 12 é quadrado perfeito. Raiz de 12 não é perfeito. Não é quadrado perfeito. Então ele é irracional. É isso que eu quero que vocês entendam.
Quando a raiz quadrada é exata, ele vai ser racional, ele vai ser natural, ele vai ser inteiro. Quando não é exata, a raiz vai ser o quê? Raiz de 13. É quadrado perfeito? Então, ele é racional? Ele é o quê? Irracional. Raiz de 11. É quadrado perfeito? Não, é melhor que irracional. Raiz de 25. É quadrado perfeito? Sim, sim. Vezes 5, 25. Então, ele é racional e não irracional. Você entendeu? Vou te dar a aula, nós vamos caminhar junto. O senhor, vamos lá. Raiz quadrada de 49, meu irmão. É quadrado perfeito, sim ou não? Não, por quê? Raiz quadrada de 49. Tem algum número multiplicado por ele mesmo que dá 49? Sim ou não? Tem qual? Não tem? Não sabe por quê? Porque não sabe a tabuada. Que número vezes ele mesmo dá 49? Quem? 7 vezes 7, 49. Então ele é um quadrado perfeito. Aí, dessa vez eu estava sem calculadora. Tem que saber. 7 vezes 7, 49. Hoje dá para me ligar da tia usar um calculadora. Então, quando a raiz não é exata, irracional, ó, o 10 aqui, ó. Eu não preciso saber o valor da raiz de 10 para eu determinar se ele é racional ou irracional. E eu sei que o 10 não é quadrado perfeito, então daqui eu já posso colocar que ele é o quê? Irracional. Tudo bem? Ele está usando exemplo. Diante disso nós podemos, ó, verificar todas essas situações. Ficou claro? Diga, meu amigo. Já tem que botar a pessoa, não precisa da contratada fazer. Hã? Já tem que botar a pessoa, não precisa da contratada fazer. Não, vamos fazer por partes aí. Depois a gente vai. Depois eu dou o tempo para vocês estarem realizando. Realizando as atividades. Então vamos lá. 7 terços. Então eu tenho que preencher aqui, ó. Sete terços. É um número fracionário, então ele vai ser o quê? Natural? Não. Então, natural, você tem a reta numérica, elemento neutro 0, 1, 2, 3, por aí vai. Continua. O inteiro, você tem a parte positiva, mas agora você tem quem? A parte negativa do inteiro. E continua. E o racional é escrito em forma de fração. Ou ele é um decimal exato, ou ele tem período. Então, 7 terços vai ser o quê? Racional. Positivo ou negativo? Positivo. Então, vou colocar ali, ó, o racional. O menos 5. Menos 5 é natural? Não, é inteiro. É inteiro positivo? Não. É inteiro? Negativo. Mas ele também é racional? É. Mas racional não é escrito em forma de fração? Não tem nada embaixo? Eu coloco 1. Ele se torna um número fracionário. Os números.
E real, todos os números são reais. Então, todos os números são reais. Rogério, o que está escrito ali na. Todos os números são reais. Muito certinho. Raiz de 16, olha lá. A raiz de 16 é um quadrado perfeito? Sim, A 4. E 4 é o quê? É natural? sim. Natural. O professor, no racional ali, no racional positivo, em cima dele, o Um asterisco significa não nulo. Hã? Não nulo, zero não entra na jogada. Então a raiz de 16, que dá 4, ele é natural? O 4. Ele é inteiro? Sim, Inteiro positivo. Ele é racional positivo? E ele é real. Menos 7 meios, em forma de fração. É natural? 7 meios é natural? Ele tem forma de fração. É racional? Negativo. Menos raiz de 49. Ó, lembrando que o menos está fora do radical. Então eu vou extrair a raiz de 49. Qual que é a raiz de 49? 7. Então o valor vai ficar menos 7. Se tivesse isso daqui, ó, aí não teria raiz quadrada. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Como o sinal está fora, você extrai a raiz e o sinal fica negativo. Fica menos 7. Então, a raiz, menos raiz de 49 é natural? Não, porque o 7 é negativo. Ele é inteiro negativo, ok? Então, menos 49 não é inteiro, não é natural, ele é inteiro negativo. E ele é racional negativo, ok? Natural. Natural não. Não, eu falei natural, é real. todos os números são reais.
menos raiz de 32 meios. O menos está aqui fora. Você tem que dividir 32 por 2, né? Dá quantos? 16. E qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Então vai ficar menos 4 a resposta. Menos 4 é natural? Não, inteiro. Inteiro e... Negativo. Menos raiz de 32 meios. Tá aqui, ó. Menos raiz de 32 meios. É natural, é inteiro negativo. Vinte e cinco meios. Olha lá, 25 meios. Irracional. Por que ele é irracional? Porque não dá para dividir isso por 2. Não, se eu dividir até dá. Dá. Dá quantos? Vai ficar... Metade de 25, 12,5. 12,5 é um quadrado perfeito? Não. Não, vai dar um número quebrado. Então esse número aqui eu sei que vai ser irracional. Vai ser irracional positivo. 25 Também é meios. fracionário mesmo, né? Não, mas nesse caso aí, quando você extrai da raiz, não vai dar um número, não vai ser racional, ele vai ser irracional. É uma estrelinha ou mais? E embaixo é o mais. Aqui é um asterisco. Depois quem que eu tenho? 36 por 9. 36 nonos. O que é 36 dividido por 9? Que número vezes 9 dá 36? 4. Tenha 4 é um quadrado perfeito? 2 vezes 2, 4. Então ele é o quê? Natural. Ele vai ser natural, 36 nonos. Natural, racional positivo. Inteiro. Racional positivo. E todos são reais. Depois quem que eu tenho? 16 quartos. É natural. 16 quartos dá com o que é 16 dividido por 4? 4, que vai dar 2 também. Segue o mesmo conceito do anterior. Então 16 quartos é natural. Inteiro. Racional. E todos são reais. E por último eu tenho menos raiz de 6. Opa! Menos raiz de 6. Raiz de 6 é um quadrado perfeito? Não. Então ele é o quê? Irracional. Irracional. Só que o valor vai ser o quê? Negativo. Então é irracional negativo. Fechou. Só isso.
Tudo bem? Pronto? O número R é representado pela expressão raiz de 10 mais raiz de 36. Representa um número racional ou irracional? O que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho duas raízes. Só que nesse caso, eu vou extrair essa raiz primeiro. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Então vai ficar 10 mais quem? Extraindo a raiz de 36 dá 6. Coloco 6 aqui. Tirei o radical, que eu extraí a raiz, deu 6. O que é 10 mais 6? 16. Qual que é a raiz quadrada de 16? 4. Então, o que ele fala? Só isso. Ó. Representa um número racional ou irracional? Essa resolução. Hã? Racional. Porque o raiz de 16 é um quadrado perfeito. Mas aí é natural. Mas ele só perguntou se é racional ou irracional. Tá? Então aqui é um quadrado perfeito. Se é um quadrado perfeito, eu já sei que vai ser racional. Né? E tem essa simbologia aqui, ó. O quê? Só isso. Olha a dificuldade do exercício. Olha, repare na dificuldade que teve o exercício. Eu extraí a raiz de 36, que deu 6. Somar com o 10, deu 16. Raiz quadrada de 16, 4. Fechou, só isso. Qual que é a dificuldade? Fala para mim. Então finalizem aí, para nós darmos sequência. Então, tem alguma dificuldade nesse exercício, sim ou não, meu irmão? Não tem. Finaliza aí que eu preciso passar para o próximo.
Podemos? Deixa eu ver se eu tô no Pois eu mando lá no grupo. Qual o oposto ou simétrico do irracional? Olha, já afirmou, do irracional. Raiz de 6 eu sei que é irracional. o oposto. Quem que é o oposto de raiz de 6? 3. Negativo? Nossa, oposto. É racional. Se eu tenho aqui, ó, É negativo. o 2. Se eu falo para você, quem que é o oposto de 2? Negativo. O que acontece? Você vai tomar como ponto de partida seu elemento neutro, que é o 0. Para chegar no 2, quantas unidades eu desloquei? 1, 2. Quem que é o oposto dele? É do 0, agora para a esquerda, quantas unidades eu tenho que deslocar? 2. 1, 2. E quem que é esse carinha aqui? 2 negativo. O menos 2. Então, o oposto é eu tenho como base o elemento neutro. Se eu desloquei 2 unidades para a direita, eu desloco a partir do elemento neutro 2 unidades para onde? Para a esquerda. Ok? Então, o oposto de 2 é menos 2. E simétrico é a mesma coisa. Simetria, né? A mesma unidade que eu tenho aqui em relação ao 0, eu tenho aqui também. Então, oposto e simétrico é a mesma coisa. Então, quem que é o simétrico ou o oposto de raiz de 6? O menos raiz de 6. Só isso. Tá? Então, tem que saber o que é oposto e o que é simétrico. Que é diferente de inverso. Quem que é o inverso de 2? O inverso de 2. Ao inverso. O oposto e simétrico, oposto ou simétrico é menos 2. Inverso não é menos 2. O que é o inverso? Ó, o inverso de 2. Quantos que é? Não tem nada embaixo do 2. É 1. Quem que é o inverso de 2? Quem que é o inverso de 2? Não é 1. O inverso de 2, 1 sobre 2. Não falou. Falou 1 por 2. Então é o que? Então, na 1 sobre 2. Ou meio. Ficou claro? O inverso de 2 é 1 sobre 2. O oposto de 2, menos 2. O simétrico de 2, menos 2. O inverso de 2, 1 sobre 2. Eu tenho que saber distinguir o que é oposto, o que é simétrico e o que é inverso. Ficou claro? Sim. Agora eu tenho aqui outro exemplo. 5 terços. Quem que é o oposto de 5 terços? 5 terços negativo. Menos 5 terços. Quem que é o simétrico de 5 terços? Menos 5 terços. Menos 5 terços. Quem que é o inverso de 5 terços? 3 sobre menos 5. Hã? 3 sobre... Quem que é o inverso de 5 terços? 3 sobre 5. 3 quintos. É negativo? Não, não é negativo. O inverso é só... Entendeu? Ficou claro? Olha lá, então agora eu tenho o menos 7 quartos. Quem que é
Oposto de menos 7 quartos. 7 quartos. 7 quartos positivo. Quem que é o simétrico de menos 7 quartos? Hã? 7 quartos positivo. Quem que é o inverso de menos 7 quartos? Hã? O inverso de menos 7 quartos, quantos que é? Só isso? 4 sétimos? Positivo. Vai ficar negativo. O inverso eu só vou inverter. Só que ali ele é negativo, então ele só vai fazer o inverso, mas vai manter o negativo. Você só vai trocar o sinal no oposto e no simétrico. No inverso você não troca o sinal. Se é positivo, mantém o positivo. Se é negativo, mantém. Só que é inverso, você tem que inverter. Professor, mas se eu não falo que no 3, se Deus como não era para deixar um sinal de negativo? O 5/3 ele é positivo. O inverso dele, olha lá, ele continua positivo. É só o oposto e simétrico que muda o sinal. Aqui, o meu valor é menos 7 quartos. Oposto e simétrico, se é menos, ele vira mais. Agora, o inverso, ele vai manter o sinal. A negativo, você só vai inverter a base com o numerador. É o 7 que está no negativo, não é o 4. Fração toda. Fração toda. Agora sim. Façam OBS no caderno de vocês aí. Cada um fazendo o seu, vamos lá. Finalizaram aí? Professor, mas se ali no 2/1 tivesse uma raiz quadrada, se tivesse uma raiz em volta dele, era para deixar como? Se fosse raiz quadrada, 2, o inverso é sobre 1. Ficaria 1 raiz de 2. Aí você não pode deixar na raiz, você tem que racionalizar. Você não pode deixar a raiz no radical. Como que você racionaliza? Multiplica em cima por raiz de 2, multiplica embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. E qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Então, o inverso da raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2.
E você não pode deixar não. O Mas se não tiver o quadrado perfeito, vai manter o número? mantém raiz. Vamos, Ju.